Bem, bom dia, obrigada pelo convite. Eu estou com 2 bonés aqui hoje. Eu estou com o boné da Asbeia, que eu sou vice-presidente de desenvolvimento profissional, e vou falar um pouquinho de sustentabilidade para vocês, né? Já dando spoiler, é o próximo tema que a gente vai abordar no evento, o próximo evento grande da Asbeia tem sustentabilidade como tema, né? Então, eu já vou dar um spoiler para vocês rapidamente. O tempo é curto, mas vou deixar um gostinho de quero mais, pelo menos. Bem, o tema é, geral hoje, transformação sustentável tornando o futuro possível, né? Transformar uma organização insustentável, transformar as nossas empresas, transformar as nossas obras em algo um pouco mais sustentável, né, é um objetivo até para permanecer no mercado hoje, né, até para sobreviver. Eu assisti essa semana uma palestra, uma apresentação do Grupo Cataratas, que é um grupo que está em vários pontos do Brasil, e eles, por exemplo, gerem o aquário, vão gerir o zoológico, já estão aqui, já estão com o contrato fechado, já está em andamento essa questão do zoológico, e é um grupo que entende que, se a gente não tem uma postura sustentável no mundo, isso acaba, né, em algum momento, né? O mundo ele até vai se recompor, mas os nossos negócios não se sustentam, e a gente também pode ser a próxima espécie a sumir do planeta. O planeta já sobreviveu a muitos fins, né? Já teve a era glacial, os dinossauros não aguentaram, né? E será que a gente vai aguentar? Mas vamos lá. Primeiro, falar da Asbeia. A Asbeia, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Ela existe há mais de 30 anos. Hoje, além da Asbeia Nacional, né, de um núcleo nacional que congrega os diversos núcleos, a gente tem aqui Rio, São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Ceará, Goiás, e a gente deve ter, aí abrindo até março, mais 1 ou 2 regionais. Hoje a gente tem mais de 400 escritórios de arquitetura, e são escritórios muito significativos no mercado, né? São os escritórios que fazem muita coisa e que estão ativos, muito ativos. Normalmente são escritórios médios, né? Alguns grandes, né? Mas não tem... Opa! Não tem... Desculpa. Não tem nenhum escritório de arquitetura realmente que seja grande, uma grande empresa, né? Mesmo os maiores, eles não são tão grandes, não são considerados grandes empresas. E tem um outro problema, né, que raramente o arquiteto vê o seu escritório como uma empresa, efetivamente, né? Então, a Asbeia, ela ajuda muito, porque tem toda uma formação, toda uma discussão do arquiteto como empresário, que muitas vezes não acontece, porque a ligação está muito mais com a questão da arquitetura como uma filosofia, às vezes, muito mais como um estúdio de arquitetura, né, do que como uma empresa, efetivamente. A Asbeia Rio, hoje, na diretoria, tem pessoas que são de escritórios bastante conhecidos, né? A gente tem a Cité, o Índio da Costa, RAF, Sérgio Conde Caldas, Hernani Freire, Casa 3, Gisele Taranto, enfim, a gente tem na diretoria pessoas que são representantes de escritórios bastante ativos. E, como conselheiros também, nós temos aí diversas áreas. Aí a gente tem o Pontual, por exemplo, que está desde o início da fundação da Asbeia, né? Eu acho que é o escritório mais antigo do Rio de Janeiro hoje, e ativo, né? Que alguns não suportaram. E a gente tem, então, não só na diretoria, mas nos conselhos, arquitetos que são bastante ativos. Essa é uma lista de associados, que eu tirei o número, porque ela nunca está atualizada, a gente nunca consegue ter uma lista associada, está no site, desculpa, uma lista atualizada, está no site, então, vocês podem consultar, se quiserem saber se algum arquiteto está associado. Empresas associadas também, a gente sempre tem espaço ali embaixo, se alguém se interessar em ser uma empresa associada. A empresa associada é aquela que tem
é um patrocinador da associação, né? É uma empresa que tem um produto que interessa aos arquitetos e esse produto ele tem uma visibilidade maior dentro da estrutura da Asbeia. A gente tem construtoras, tem revestimentos, enfim, é bastante variado o produto também. Alguma coisa de mobiliário, a gente já teve mais mobiliário até do que hoje, tem tinta, vidros. Nós temos diversos tipos de atividade, né, que são algumas com uma participação mais efetiva dessas empresas. Temos temos tipos diferentes de eventos, desde o Conexões Asbeia, que é um evento sempre menor, mais intimista, onde tem uma discussão de principais problemas e problemas relacionados com fornecedores também, né? Então, o que eu gostaria da Porto Belo? A Porto Belo está lá presente, então, o que era importante, estou pegando esse case aí como exemplo, né? O que é importante para o arquiteto em relação ao fornecedor de materiais como a Porto Belo, né? Ou em relação a uma construtora, algum tipo de conexão maior entre escritórios e o setor produtivo e fornecedor. A gente tem o Arquitour, que normalmente é um projeto que está sendo executado na cidade, que é um projeto, a gente fez para museus, o Museu do Amanhã foi um que a gente fez em vários momentos da obra, por exemplo, né, um tour para saber o que está sendo feito, como está sendo feito, e aí o arquiteto que está à frente daquele projeto guia esse tour. Encontro com entidades, simpósio de nova tecnologias, o novo, né, o que eu estou dando spoiler para vocês, que é o Asbeia Lab, nem está na lista ainda, porque ele ainda não tem, ele está nascendo. Tem o Asbeia Cultural, a gente tem uma preocupação muito grande em criar o relacionamento para criar essa liga entre os profissionais, os arquitetos e os fornecedores, de forma que a gente consiga construir junto, né, esse é um objetivo. Então, além de eventos que são mais relacionados ao trabalho em si, a gente tem alguns, tem happy hour, premiação anual, confraternização de fim de ano, que são para criar e gerar relacionamento, né? Aumentar essa proximidade. Bem, pronto, falei da Asbeia. Olha só, quando a gente fala em sustentabilidade, né, mudando o chapéu agora, mudei até a fonte, sabe? Eu fiz assim, que era para mergulhar num outro ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, é muito comum a gente pensar nisso aí, né? Aquelas lixeirinhas coloridas que a gente vê, que separa o lixo, né? Você vai nos lugares que tem mais movimento, tal, estão lá as lixeirinhas todas coloridas, e a gente olha para aquilo e diz, ah, legal, aqui tem uma preocupação de sustentabilidade, né? Só que sustentabilidade não é só isso, né? Isso é uma questão visível, né? É uma questão que muitas vezes ajuda a gente a mudar a cultura, inclusive, porque você sinaliza fisicamente que nós estamos mudando alguma coisa. Então, a gente está agora com uma preocupação de ter um lixo ali que vai ser separado, mas eu preciso mais do que isso, né? E ou a gente pensa naquelas lixeirinhas coloridas, ou a gente pensa no ambiental. É muito comum a gente pensar na sustentabilidade ligada aos conceitos do ambiental, meio ambiente. Por quê? Porque lá na década de 70, lá no movimento dos hippies, etc., né, um pouco antes, o movimento dos hippies, e a década de 70 começaram a surgir muitos movimentos, a gente começou a ter uma divulgação maior de uma preocupação ambiental, né? E, se eu olho esse ponto de vista ambiental, eu estou cuidando só das plantinhas, da água, né, do ar que a gente está respirando, mas se percebeu, num determinado momento, que isso não era suficiente para se pensar em algo que seja efetivamente sustentável, que tenha sustentação. E aí entrou a tal da responsabilidade social, né, um olhar social. Não adianta eu ter
Tá bom, até que eu estou indo bem, ela está me levantando uma plaquinha de 10 minutos. Primeiro assunto, eu falei em menos de 10, estou indo bem. A responsabilidade social, né, não é simplesmente também escolher uma ONG qualquer e vamos ajudar essa ONG, vamos fazer doações. Ah, está na época do frio, vamos recolher cobertor. Pronto, já fiz uma ação social. Né? Não é bem por aí também. Né? A gente tem uma responsabilidade social como organização, como profissionais. A menina que falou aqui, do Jorge, ela estava falando da preocupação dele de transmitir conhecimento. Né? Essa transmissão de conhecimento, ela passa também pela responsabilidade social, né? Por uma responsabilidade profissional, né? De cada um. Então, ele já tinha aí uma pegada sustentável, né? Ele já tinha aí uma preocupação. Por que eu digo isso? Porque o mercado, quando eu melhoro o mercado como um todo, quando o mercado melhora o nível de conhecimento desse mercado, eu estou melhorando o ambiente para todos. E todos ali conseguem fazer negócios também de uma forma melhor. Né? A gente tem que olhar sempre para a sustentabilidade como uma questão também econômica. Porque se eu olhar para a sustentabilidade apenas, estou fazendo bem, eu sou legal, eu agora estou fazendo trabalho social, eu agora estou jogando menos lixo, né? Eu estou preservando mais o meio ambiente, eu vou olhar para essa sustentabilidade como custo. Se eu olho para essa sustentabilidade como algo que traz um benefício para o todo, traz um benefício para o meu negócio, na realidade, eu estou fazendo um investimento. Ok? Mas como é que eu faço isso? Eu simplesmente saio plantando árvore? Talvez não, talvez plantar árvore não seja relevante para o meu negócio. E aí eu preciso entender o que efetivamente é relevante. Vamos continuar. Quando a gente fala dessa sustentabilidade a partir desse tripé, né, do ambiental, do social e do econômico, eu tenho uma visão aí complementar, né, eu tenho ali elementos que precisam caminhar juntos. Eu não posso pensar nesses elementos isoladamente. Por quê? Não adianta eu fazer bem para o meio ambiente se eu tenho uma contratação irregular e não tenho EPI para os meus trabalhadores, por exemplo. Estou dando um exemplo radical aqui. Por quê? Eu, por um lado, ok, eu estou fazendo bem para o meio ambiente, mas o lado social, o lado ligado aos trabalhadores, eu não estou cuidando. Então, em algum momento, isso vai explodir como um problema também. Então, isso também não é sustentável a longo prazo. Isso aí, a Globo está começando a divulgar, né? Então, talvez vocês já tenham visto em alguns lugares. Isso aí são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, eles foram acordados por 197 países em 2015. Depois o Trump saiu do acordo, mas então hoje são 196 países que assinaram o acordo de atingir determinadas metas em relação a esses objetivos. São 17 objetivos que contemplam aquele tripé, né, que contemplam a questão do social, do ambiental e do econômico. Então, a gente tem, por exemplo, erradicação da pobreza, fome zero, algumas coisas vocês veem que são muito amplas, são muito ações governamentais, não são ações que estão tão fáceis da gente ter no dia a dia. Boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa, energia acessível e limpa, emprego digno, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça
e instituições fortes e parcerias em prol das metas, né? Então, a gente tem aí uma série de objetivos, né, com metas. Então, se a gente tivesse mais tempo, a gente podia entrar em cada um deles e entender melhor cada um deles e exatamente o que reflete no nosso negócio. A UIA, que é a União Internacional dos Arquitetos, lançou uma cartilha, que a organização da cartilha são os ODS, né? Então, eu tenho lá o capítulo 1, é o ODS 1, o capítulo 2, o ODS 2. O que eles fizeram? Eles explicam o que é esse ODS rapidamente e demonstram qual é o reflexo que aquilo ali tem para a arquitetura. E depois eles entram com alguns projetos como exemplos. No caso da arquitetura especificamente, e eles passam pelos 17, a gente tem 3 grandes chamadas, digamos assim, para os arquitetos. E algumas até para o mercado de construção como um todo. A primeira chamada é o conceito, o partido arquitetônico que você tem quando você está definindo um projeto, né? Quando você está na conceituação de um projeto, o que eu preciso considerar para que aquele projeto ele tenha elementos que sejam alinhados com esses 17 objetivos. Então, a gente tem alguns aí que estão simplesmente relacionados a esse conceito, a esse desenho geral que a gente tem da arquitetura. A gente tem um outro ponto, o segundo ponto que eles chamam a atenção, é a questão da escolha dos materiais. E aí a gente já começa a chegar também no mercado da construção, né? Não é só o arquiteto que está envolvido nisso. Aí a gente já tem todos os engenheiros, todo mundo que está produzindo, todo mundo que está envolvido de alguma forma, as indústrias, né? Então, hoje, se eu tenho até uma indústria de maquiagem, se ela faz teste em animais, hoje ela corre o risco de não ter vida longa, porque a nova geração que está chegando não quer saber de maquiagem, ainda mais quando a gente pensa em construção, que a química, né, ela está aí e é muito forte e gera grandes consequências. Então, eu tanto tenho isso num mercado que não tem nada a ver com a construção, e isso demonstra para a gente uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade geral, né, que não é só do setor. E o terceiro ponto, que essa cartilha da UIA chama a atenção da gente, é a questão dos resíduos, né? A construção civil, e aí eu vou deixar esses números para outro palestrante, né? Já vou começar também a gerar uma curiosidade para os palestrantes seguintes. Quando a gente está falando de resíduo, a construção civil é uma das maiores geradoras de resíduos, né? Então, o que a gente faz com esses resíduos? Como a gente lida com eles? Isso é super importante, né? É uma mudança também de forma de fazer. Agora, será que eu faço isso só para ser legal com a natureza? Né? Talvez não, talvez a gente consiga ter lucro com isso. Então, é tudo uma questão do modo de você pensar e de conduzir esse negócio. O seu propósito com impacto socioambiental pode estar conectado com uma oportunidade de negócio. As oportunidades de negócio, elas estão aí o tempo todo, elas surgem o tempo todo. De vez em quando eu publico alguma coisa no Facebook, eu sou da turma antiga, né? O pessoal novinho, eles só usam Instagram, né? Mas eu ainda uso mais o Facebook. Então, os cabelos brancos não me deixam ainda ser tão fluente no Instagram. Mas eu, às vezes, publico alguma coisa que é um problema, né, que eu vi que alguém publicou, tal, e eu pego aquilo ali, republico e digo assim, oportunidade de negócio. Né? Aquele problema está acontecendo, mas aquilo ali pode ser uma oportunidade de negócio para alguém. Né? Às vezes é de um setor, às vezes é de outro setor. Né? Tenho muito plástico no oceano. Esse muito plástico no oceano que eu tenho, eu preciso, não vou olhar para você, que ela disse que acabou o tempo, então, esse muito plástico que eu tenho no oceano, ele pode ser matéria-prima para fazer alguma coisa, então vira uma oportunidade de negócio. Né? Não estou dizendo que é exatamente essa a situação da indústria de construção civil, mas pode até ser.
Para não ser considerado custo, para ser olhado, todo o investimento que eu faço em sustentabilidade, também como lucro, eu preciso ter ações alinhadas com o que é material para o meu nicho de negócio, o que é material para a minha organização. O que eu estou dizendo? O que é relevante para a minha organização. E aí eu preciso entender, por exemplo, se a gente pega aquele ODS ali, que é indústria, inovação e infraestrutura, que a princípio tem a ver, né, com o que a gente faz, eu analiso para saber, por exemplo, se ele contribui com a estratégia ou reforça valores da minha organização. Se ele é mencionado por outros interessados, por outras instituições, pessoas que estão nesse entorno. Ele é um desafio para o futuro? Ele está relacionado com alguma regulação estratégica? Tem alguma lei que está alinhado com esse ODS? Ele contribui para um risco significativo, sendo esse risco positivo ou negativo? Ele é reconhecido pelos cientistas como um risco para a sustentabilidade? O que eu estou dizendo para vocês? Eu preciso identificar, escolher alguma coisa alinhada com o meu planejamento estratégico, com o que é a minha organização, para atuar de uma forma que essa atuação em sustentabilidade seja coerente com aquilo que eu faço. E aí eu tenho mais benefícios. Eu não faço só porque eu sou legal. Né? Eu não faço só porque eu quero que o meio ambiente, né, os bichinhos lá, se salvem e eu não tenha que o mico-leão dourado seja extinto. Né? E o que a gente propõe é um modelo de gestão estratégica de sustentabilidade, que é um modelo de transformação das organizações. Esse modelo ele está expresso nesse livro aqui, se alguém tiver curiosidade, dá uma olhadinha no intervalo. Existe uma plataforma digital para você acompanhar também. Essa plataforma está gratuita para o acesso, um CNPJ e um usuário. Então, e ela tem vários helps, então você consegue ir usando. É só entrar no endereço naquele ges.baicom.com.br e pedir um usuário. Né? Então, se você usar um CNPJ e um e-mail de acesso, você consegue testar e entender um pouco mais desse fluxo. Era isso. Para saber mais sobre a Asbeia e sobre a Baicom, que é a empresa que desenvolveu esse modelo de gestão estratégica de sustentabilidade. Obrigada.